Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha na história de Santa Catarina, mas assim, tentando olhar além daquela ideia de progresso que sempre contam, né? A gente tem fontes que cobrem, olha, desde lá atrás, do período pré-colonial até coisas mais recentes. Sim. E a nossa missão aqui é tentar desvendar, sabe, as complexidades, os sacrifícios, aquelas histórias que muitas vezes ficam meio escondidas, né? Que formaram o Estado. Exato, porque essa narrativa mais comum, ela foca muito no sucesso, no desenvolvimento. Isso. Mas a gente quer explorar o outro lado também. A violência da colonização, por exemplo, os custos para o meio ambiente, as desigualdades. Ok, então vamos lá. Por onde a gente começa? Bem antes dos europeus, certo? Com certeza. Milênios antes. Os povos dos sambaquis, por exemplo, têm datação de mais de 8.000 anos. Impressionante. E não eram só, tipo, amontoados de conchas, né? De jeito nenhum. Eram estruturas complexas. Tinham moradias, locais cerimoniais, um negócio muito sofisticado. E é um patrimônio que, infelizmente, continua ameaçado hoje. Lá em Jaguaruna, aqui em Flóripa. E além deles, claro, tinha os Caingangue, os Xoclengue, os Guarani. Todos eles aqui muito antes. Aí vem a chegada europeia, né? O marco oficial é o Francisco Dias Velho, lá em 1673, fundando o desterro. Que é o início do processo de tomar as terras e dizimar os indígenas, né? Exatamente. Um processo bem violento. Mas olha que interessante. Antes do Dias Velho, lá em 1541, o espanhol Álvar Nunes Cabeça de Vaca já tinha cruzado a região. Ah, sim! Aquela jornada épica dele até as cataratas do Iguaçu. Essa mesma. E o próprio Dias Velho, coitado, acabou assassinado por piratas, né? Um fim trágico. E falando em reviravolta, tem um episódio que pouca gente lembra. A dominação espanhola, rapidinha, em 1777. Pois é. Chegou uma frota gigantesca, 117 navios, uns 12.000 homens, com os cevalos. E as fortalezas portuguesas, tipo Anhatomiri em Ponta Grossa, não deram conta, né? Que nada, a rendição foi muito rápida. A ilha era estratégica demais para a Espanha naquele momento. Mas durou pouco, uns 8 meses, certo? Isso. O Tratado de Santo Ildefonso devolveu a ilha para Portugal. Mas assim, ficou humilhação para os portugueses, né? Dizem até que os espanhóis destruíram livros e bens culturais na época. E falando em caminhos, em conexões, antes disso tudo já existia o caminho de Peabiru. O Peabiru, uma rota indígena incrível, transcontinental, ligava o Atlântico aos Andes. O nome em Tupi-Guarani é algo como Caminho Gramado Amassado ou Caminho pro Céu. Exato. E foi usado por séculos, né? O Aleixo Garcia mesmo usou lá em 1524. Avançando um pouco, a imigração europeia. Essa sim transformou a cara do estado. Sem dúvida. Os açorianos chegaram primeiro para o litoral, focando na pesca, na farinha. Depois os alemães no Vale do Itajaí, com a indústria, a agricultura. E os italianos no sul, né? Vinho, carvão e vários outros grupos também. Sim. E aqui é crucial entender, as fontes indicam que isso foi parte de um projeto do governo brasileiro da época. Um projeto de branqueamento. Certo. A ideia era trazer mão de obra considerada superior, né? É importante frisar que a gente está relatando o que as fontes dizem, não endossando essa visão racista. Exatamente. E, bom, apesar desse incentivo, a vida desses imigrantes também foi muito dura no começo. Muitas dificuldades. E aí tem um contraste gritante com a situação da população negra, né? A escravidão foi existir aqui. Com certeza. Na agricultura, na pesca, nos serviços domésticos, até nas minas de carvão. E aquela ideia de que foi em menor proporção. Isso não diminui o sofrimento de quem foi escravizado, né? De forma alguma. E o pior é que, depois da abolição em 1888, os libertos não tiveram apoio nenhum. Nada. Enquanto os imigrantes europeus recebiam terras, auxílio... O que só aprofundou a desigualdade racial e social que a gente vê os reflexos até hoje. Infelizmente, sim. E Santa Catarina também foi palco de conflitos nacionais bem sangrentos. A Revolução Federalista, por exemplo. Nossa, 1893 a 95. O estado foi o principal palco da guerra, né? E teve o massacre de Anhatomiri. Um episódio terrível. Em 1894... centenas de federalistas foram fuzilados sem julgamento, por ordem do Floriano Peixoto. Quem executou foi o Moreira César. É algo assim
ainda pouco discutido abertamente. E logo depois veio a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. Outro conflito brutal. Muito. E não era só disputa de terra entre Santa Catarina e Paraná. Era uma guerra social mesmo. De um lado, os coronéis, os grandes proprietários e as empresas, tipo a Brazil Railway. Isso. E do outro, a população sertaneja, pobre, muito seguindo líderes messiânicos, como o monge José Maria. E aqui, de novo, aparece aquela questão do branqueamento, né? Pois é. As fontes sugerem que havia um interesse em eliminar essa população cabocla mestiça, vista como atrasada, um obstáculo para o progresso. E a repressão foi... desproporcional. Totalmente. Usaram exército, artilharia pesada, metralhadoras e até os primeiros bombardeiros aéreos da história do Brasil foram ali, contra civis. Milhares de mortos. É a face mais brutal da modernização forçada. Mudando um pouco para a economia, no início teve a pesca da baleia, né? Que quase acabou com elas. Sim, um custo ambiental enorme. Depois a exploração madeireira, que devastou a Mata Atlântica, as araucárias. Hoje a economia é bem mais diversa, né? Indústria forte, agronegócio, turismo. Sim, mas esse desenvolvimento, especialmente no litoral, com o turismo e a urbanização muito rápida, cria um paradoxo. Como assim? Bom, tem o crescimento econômico, mas também problemas ambientais sérios, tipo a degradação da costa e problemas sociais, né? A especulação imobiliária, que deixa o custo de vida altíssimo, como em Florianópolis, expulsando quem nasceu e cresceu ali. Então, resumindo, Santa Catarina hoje é um estado importante economicamente, tem um IDH alto, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Tem, mas a gente precisa questionar essa narrativa de sucesso fácil. Será que esse IDH alto não esconde desigualdades enormes lá dentro? Boa pergunta. E a prosperidade? Veio só do trabalho dos imigrantes europeus? Ou foi construída também sobre o sacrifício dos indígenas, dos africanos escravizados, dos sertanejos? Exato. É fundamental ouvir essas vozes que foram silenciadas para ter uma visão completa, mais justa, do que é Santa Catarina. Com certeza. E para finalizar, fica uma provocação, né? Pensando nesse padrão que a gente viu, de um progresso que sempre parece ter um custo humano e ambiental muito alto, desde lá da destruição dos sambaquis até a degradação da costa hoje. Quais seriam os custos invisíveis do modelo de desenvolvimento atual de Santa Catarina? Que histórias talvez ainda estejam sendo silenciadas agora mesmo?